Senhor Jesus, pedimos a vós, a Maria Santíssima, nossa Mãe, e aos amigos espirituais, que nos continue nos abençoando, nos protegendo, nos orientando. Agradecemos a todos pela oportunidade que temos de estar participando do seu Evangelho nesta noite, que possamos receber a lição com simplicidade, com humildade e colocá-lo na prática como o Senhor nos ensinou. Nós pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que aqui não puderam estar conosco hoje, que possamos levar para os nossos lares tudo aquilo que nós recebemos nesta bendita casa. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja e nos ilumine como sempre. Que assim seja. Então, hoje o tema que nos traz aqui, refletindo sobre muitas pressões psicológicas, pressões materiais também, que todos nós passamos, eu intuí que seria oportuno que nós falássemos sobre o problema da ansiedade, que atinge invariavelmente, em maior ou menor grau, todos nós. Eu vou seguir aqui hoje, fugindo um pouco do que normalmente nós fazemos, eu vou seguir aqui a minha colinha, vou seguir a risca, porque o tema é tão importante que eu o julgo oportuno, conveniente, que não escape de nossas reflexões desta noite nenhuma só informação. Para alguns, a ansiedade gera mal-estar pequeno. Para outros, acompanha também o mal-estar físico. Então, de primeira ordem, nós teríamos o mal-estar psíquico, que a ansiedade nos propicia muitas vezes. Outras vezes é também acompanhada de algum desconforto de ordem físico-orgânica. A ansiedade, ela pode se ligar a um desejo veemente. Desejamos muito algo, podendo se tornar, então, nesse caso, um continuado e reiterado desejo, sobretudo se irracional, sem a proposta da ética cristã, pode se tornar uma obsessão. Por isso já falávamos que a ansiedade é tema da mais alta importância, e na seara espírita ela ganha magnitude na medida em que nós já antevemos que haveremos de encontrar a profilaxia, ou seja, o tratamento benigno, adequado pelas luzes do cristianismo redentor. A ansiedade, ela vem relacionada também a alguns estudiosos, psicólogos abalizados, que fizeram estudos há anos e observações de inúmeros casos, eles relatam para nós que ela pode estar relacionada com medo, com angústia, com melancolia e, o pior, com a síndrome do pânico. Mas não pensem que ela seja relacionada, que ela tenha relação apenas com causas atuais. A questão da ansiedade, ela remonta há muitos anos, há muitos séculos, talvez desde que o homem é homem, desde que despertou nele o anseio por algo melhor, e desde que ele, na confusão das teorias, e muitas vezes na falta de uma religião e filosofia superior, se viu na contingência de ter que decidir por ele mesmo e nem sempre decidindo em bases corretas. E isso provocou erros e equívocos em suas escolhas muitas vezes, o que o fez também ficar um tanto ansioso. Mas o cristianismo verdadeiro, humano, amoroso e sábio, ele sabe que também o erro faz parte da caminhada humana. Deus, ele não quer, é um jargão muito utilizado, a morte do pecador, mas do pecado, por assim dizer. Traduzindo para a época contemporânea, ele não quer de nós que nós nos sacrifiquemos
ao ponto de não conseguirmos nem cuidar das coisas básicas de nossa vida, mas Ele quer sim, Ele deseja, o nosso Criador, que nós possamos caminhar um tanto, evoluir um tanto, ainda que pouco a pouco. A correria do mundo moderno pode acionar a ansiedade mais intensamente. É essa que seria, em síntese, a diferença da ansiedade de outras épocas da civilização e a ansiedade de hoje, de modo que nos leva, muitas vezes, a afirmar, às vezes intempestivamente, que vivemos épocas de sofrimento ou de transição nunca antes vista. É necessário que nós também racionalizemos isso e tranquilizemos um pouco o nosso coração, à luz da doutrina espírita, que nos fornece uma fé raciocinada e, por isso, inabalável. Ela nos dá toda a base para que nós possamos entender melhor o que nos cerca e entender melhor o que Deus quer de nós e espera de nós, porque afinal, o que Deus espera e quer de nós é o que também nós queremos, porque somos uma centelha divina, e é nos nossos atos e na nossa consciência que nós encontraremos a aprovação ou a reprovação de nossos atos. Então, não precisamos nos precipitar e querermos corrigir tudo de uma só vez. A ansiedade também no campo do bem haverá de ser então refletida nessas bases, nessa forma que nós colocamos, aquela forma mineirinha, devagar e sempre. A doutrina, ela nos dá uma base também para isso. Calma, vá devagar, caminhe, não pare, mas sem tanta ansiedade, sem tanta precipitação. Preocupações com subsistência, muitas vezes também nos leva naturalmente à questão da ansiedade. Isso é normal, gente. Relacionamentos, os relacionamentos humanos, tão desafiantes, seja quais forem esses relacionamentos, pede tanto de nós. E muitas vezes o problema é que nós também nos exigimos por demais. Não que não devamos. À luz da doutrina do bem, o homem de bem, ele é aquele que se esforça sempre para ser um tanto melhor. Mas nós precisamos saber também como o fazer. E saibam que todos nós estamos sujeitos à ansiedade. Não adianta ninguém querer falar desse mal não sofro. A diferença é que uns têm maior e outros têm em menor grau a ansiedade. Mas fato é que todos nós temos. Não é privilégio de ninguém. Uns racionalizam. Então, em frente à ansiedade, o que muitos podem fazer? Há algumas opções. Nem sempre nós optamos pela melhor. Alguns racionalizam, isso é positivo. Outros anarcotizam, entram em vícios para querer fugir. E outras pessoas querem fugir mesmo, como se ela não existisse, como se fosse normal nós vivermos nessa ansiedade e nessa falta de racionalização e nessa falta de tranquilizar o nosso coração. Então a gente não quer achar que nós temos esse problema com a ansiedade e a gente atribui ao corre-corre de uma cidade grande como São Paulo ou a um tempo que nos pede tantos afazeres como o tempo contemporâneo de pleno século XXI. E falamos como se quiséssemos desculpar, mas todas as pessoas também vivem em correria. Uma coisa, nós temos uma rotina que nos pede alguns afazeres. Outra coisa é nós não conseguirmos entender o porquê estamos ansiosos e o porquê o nosso coração, ele ainda não está completamente tranquilo, não está completamente conectado com o plano maior. Muitas vezes eu mal consigo respirar corretamente, muitas vezes eu mal consigo andar corretamente, com uma postura correta. Tantas vezes eu não consigo falar, conversar com as pessoas, olhar nos olhos, dar ouvido, dar atenção. Quantas vezes eu não consigo manifestar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu acredito, e tudo sai meio atropelado, e a gente fica numa decepção, numa espécie de frustração conosco mesmos, quase pensando que nós somos inábeis na comunicação. Diante de uma adversidade
que é como se fosse uma guerra, nós temos então dois caminhos, em resumo: lutar ou fugir. A fuga, ela pode parecer uma zona de conforto muito agradável, muito atraente, entretanto, ela deixará problemas cedo ou tarde. Já a luta, ela nos coloca já de plano numa situação de desconforto, numa situação de desafio, porque eu encaro que eu tenho, sim, em certo grau, uma ansiedade, que de uma certa forma eu ainda não consigo refletir toda a luz que emana do plano maior da vida. Muitas vezes, ao contato com uma doutrina como a nossa, uma casa com uma atmosfera tão positiva e benigna como a nossa pressão de querer viver o bem, ela fica mais forte, mais alta, mais constante, e sempre na medida em que nós, lá fora, no mundo que nos desafia e que pede a qualidade de nossa fé, e quando nós não conseguimos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, como se nós fôssemos um pária da criação. Então, o melhor que nós temos a fazer é encarar. Mas nós vamos falar um pouco mais detidamente, e não nós com as nossas poucas luzes, pouquíssimas mesmo, com a luz da profilaxia, da terapêutica da doutrina espírita, a doutrina cristã, que move a nossa fé, que tem nos esclarecido, que tem nos confortado. Mas, em face dela, nós queremos fazer algo mais. Que bom, é natural que assim seja. Então, para nós finalizarmos esse enquadramento que a psicologia de hoje nos dá, essas características muito gerais, gente, muito essenciais, não há espaço para nós nos aprofundarmos, mas em linhas gerais, os sintomas fisicamente. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu duvidei que realmente esses sintomas fossem verossímeis, fossem verdadeiros, ao ponto de pensar, não, eu não vou ainda colocar isto já numa palestra, eu não sei se eu concordo com isso, eu vou pesquisar um pouco mais. Mas qual o quê? Ao analisar um tanto melhor, a gente começa a vislumbrar que tem sim, esses sintomas muitas vezes estão presentes em nós, sim. Eu digo, em maior ou menor grau. Fisicamente, palpitações, rigidez do tórax, suor, sequidão da boca, aumento da vontade de ir ao banheiro, dores de cabeça, tonturas. Em maior ou menor grau nós temos. Eu vejo, assim, às vezes até mulheres, médiums aqui na casa, tendo problema com dores de cabeça ou tonturas. Então, em maior ou menor grau. Dor no tórax, às vezes eu não tenho, mas eu posso ter uma dor aqui nos ombros. Muitas vezes, nós trabalhamos com a área também de arte, de teatro, e invariavelmente, quando um professor meu vai fazer uma massagem, que isso faz parte do nosso trabalho no teatro também, ele percebe que está tenso. Então, nós temos sim, em maior ou menor grau, tá? É normal, né? Mas nós temos, ao lado do problema, nós temos a cura, por assim dizer, o tratamento, o apoio. Psicologicamente, interessante, esse não dá para discordar. Sentimentos de medo, pânico e tendências para temas dramáticos ou polêmicos. Cuidado, muitas vezes a gente cai nessa vala comum, né? Que muitas vezes não nos convém. Gente, o que não nos convém lá no mundo não é apenas aqueles erros mais grosseiros, aqueles erros mais evidentes. É claro que isso não nos convém, mas disso nós já estamos mais ou menos avisados. Aí daquele que cair em erros grosseiros. Mas também as conversas fora de hora, o aumento do tempo de conversa. Fora da casa espírita fica difícil, sem querer colocar nenhuma nota de fanatismo que não combina com a fé raciocinada, mas fato é que, e amigos abalizados, mais avançados na doutrina espírita, já nos advertiam, dificilmente se sustenta mais de 10, 15 minutos de conversa edificante entre 3 ou mais pessoas. Talvez entre 2 pessoas, se uma delas estiver mais vigilante, com o coração mais ético e mais cristão,
poderá, com a força da disciplina e a força mental, sustentar uma conversa edificante, mas fora disso começa a ficar difícil. Então a gente vê nós facilmente acessando programas impróprios, programas que trazem violência, programas que trazem uma sensualidade desmedida, fora de sentido, programas que não nos informam e nos desinformam. Então a gente cai naquilo que para o governo é muito conveniente, sem querer falar de política, é apenas para ilustrar, mas dentro desse diapasão do cristianismo. Então a gente cai naquela velha conveniência daqueles que são administradores, muitas vezes sem base ética alguma, com um único propósito de autossatisfação. A gente cai naquilo do pão e circo. Desde que tenha pão para a turba, desde que tenha o circo para a turba, nós poderemos colocar a nossa idealização, plantar aquilo que nós entendemos como sendo conveniente para governar, para ter uma massa de manobra mais fácil. É o futebol, é a novela, não é fazer nada, apologia contra, mas nós haveremos de empregar um pouco mais o nosso raciocínio. Mas isso tem a ver com o tema ansiedade, tem tudo a ver, porque eu, sendo uma centelha divina, gente, onde é que está escrita a lei de Deus? Vocês acham que eu conseguiria falar para vocês, passar coisas tão edificantes, se vocês já não estivessem aqui com uma certa concordância? Se vocês já não tivessem o que André Luiz chama de energia compensada, vocês já conseguem entender. Então, se vocês têm isso, e todos nós temos, eu tenho certeza, é porque somos uma centelha divina, e sendo uma centelha divina, tendo a bondade como potencial, não somos bondosos ainda, mas temos ela em germen, nos agonia muito nós não vivermos o bem. Nos dá uma tristeza muito grande, e não é com o outro, é conosco mesmo. Então haveremos de ter um pouco mais, depositar um pouco mais de atenção em nós mesmos. É o amor próprio, é o tríplice aspecto do amor, como preconizado por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O a ti mesmo, às vezes ele fica abafado, e quando ele vem à tona, ele vem de forma ainda errada, da forma como do homem velho, com egoísmo. Não, hoje, amar a você mesmo é fazer todo o bem de que você já seja capaz de fazer, é você ser o grão de mostarda, é você fazer como o poeta mineiro, o cantor Beto Guedes disse: ser o sal da terra. Se houver evolução para o transtorno da ansiedade, com medo agudo, pode desencadear. Vamos completar aqui, para nós irmos para a terapêutica da doutrina cristã, doutrina do bem. Falta de concentração e atenção, memória afetada e raciocínio prejudicado. É importante que a gente diga, aqui é um espaço cujas mentes nos propiciam a possibilidade de colocar dessa forma bacana e edificante. Tenho certeza que todos entendem, e tenho certeza que haverão de discernir se tem maior ou menor grau de ansiedade. É apenas uma advertência, é apenas uma chamadinha: cuidado com a ansiedade. A ansiedade não é uma coisa assim que se pode banalizar, porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu sou um pouco ansioso, como se isso fosse uma coisa assim normal. Eu estou com um pouquinho de coceira aqui, é normal. Não, não é normal, não é normal, ok? Normal não é. Vamos encarar isso. Aí vai ter uma lista de possíveis causas de ansiedade. A lista é imensa, eu não vou falar. Situações de família, situações materiais, situações financeiras. Entrei numa situação difícil, uma dívida que não poderia ter entrado. Eu vou precisar administrar. Cuidado, gente, existe o bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é aquilo que nós mesmos causamos para nós. E o bem sofrer normalmente é aquilo que vem independentemente daquilo que eu tenha feito, mas se apresenta na minha vida um quadro de desafio, onde eu vou dar uma resposta, que pode ser positiva, sob a ótica cristã, esperamos que sim. Então existe o bem sofrer e o mal sofrer. Terapêutica espírita, então, o que tanto nos interessa.
Calma e paciência, fé em Deus e no futuro, ser manso, amor ao próximo, amor próprio, amar a Deus sobre todas as coisas, segurança, firmeza, equilíbrio, disciplina, foco. Nossa, tudo isso? Vou ter que virar santo para fazer tudo isso? Será? Eu penso que não. Vamos passo a passo? Nós temos aprendido com a doutrina que bem-aventurados os mansos e pacíficos, que é o contrário daqueles que são nervosos e daqueles que querem o mundo à força. Olha, isso tem a ver com a ansiedade? Claro que tem, porque eu estou fazendo um tratamento comigo. Eu estou colocando uma fé em Deus, fé no futuro, fé de que a felicidade total não é deste mundo, fé em mim mesmo, sabendo que eu sou capaz sim de evoluir, de melhorar, de progredir. Essa é a lei. A única fatalidade, aliás, que existe, a evolução. Eu não posso parar a evolução. É por isso que muitas vezes nós adoecemos. A água parada traz bichos peçonhentos. Eu não posso ficar parado quando tudo na natureza constrói. Até mesmo a matéria. A matéria está parada. Lei do engano. Já falei sobre isso numa outra oportunidade. A lei da relatividade de Einstein, que fez a antessala para a física quântica e mostrou que a matéria tal qual a vemos é uma ilusão. Ela está em movimento. Não existe nada totalmente compacto. A matéria é apenas energia condensada, serve apenas para uma finalidade, tem um fim e tem um termo. A verdadeira vida não é aqui. Este corpo não é a minha vida, ele é passagem. Eu não sou, eu estou. Continuemos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Eu creio nisso? É muito fácil falar. Eu falo que eu creio, mas lá fora, muitas vezes, eu não ajo como quem crê nisso. Quando eu fico nervoso, quando eu brigo, quando eu não me conformo, quando eu revolto, quando eu enfileiro a voz, engrosso a voz daqueles que falam mal de tudo e que vê pessimismo em tudo. Que espírita estou sendo eu? Que cristão estou sendo eu? Que falo uma coisa e faço outra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu preciso ter absoluta certeza e convicção disto. Jesus estabelece como lei a doçura e, junto com a doçura, junto com essa mansuetude, com essa calma, a moderação, a afabilidade, a paciência. Estamos sendo pacientes? A paciência não pode ser apenas uma aparência. Porque física quântica. Vamos voltar um pouquinho na lição. Quando eu aparentemente sou paciente, estou sorrindo, mas por dentro estou nervoso, por dentro estou falando, se eu pudesse falar, eu não falo porque eu não posso. A minha mente não adiantou quase nada, porque a minha mente está vibrando. A minha mente é força criadora. O que nós fazemos na segunda parte do trabalho? Nós vamos tomar um passe. Nós acreditamos ou não acreditamos nessa força que vem dos passistas? A força magnética que Kardec estudou. Aliás, Kardec, antes de ser espírita, ele estudou por anos o magnetismo como cientista, não como religioso. A religião, ela decorreu dessa ciência positiva de Kardec. O que nós fazemos quando nós vamos tomar o passe? Nós acreditamos numa força que vem do médium. E o que nós, médium, fazemos? Nós acreditamos na força das nossas mãos? Desculpa, não é só das mãos, porque senão nós podemos cair num dogmatismo religioso que não convém para nós que queremos se esclarecer. Nós nunca falamos, nós nunca lemos, nunca aprendemos sobre o passe à distância. Com o olhar eu posso dar um passe. Com o olhar eu posso, com a minha inveja, acabar com uma planta. Então a força mental existe. Então não adianta eu ser manso apenas com as palavras. Eu preciso fazer realmente um inventário do que eu tenho feito. Eu acho que isso é tão importante, gente, porque é exatamente isso que na medida em que eu vou ter que me esforçar a sair da zona de conforto para estudar quem eu sou, o que eu estou fazendo, eu vou começar, vai me dar trabalho. Dá trabalho pensar, às vezes até dói pensar. Às vezes a gente precisa de muito tempo para pensar. Há pessoas que precisam de fazer caminhadas, longas caminhadas e ir pensando, ok,
Usem um método que seja oportuno para vocês, que lhes propiciem esse pensamento um pouco mais profundo, saindo desse tipo de pensamento que é um pensamento meio adormecido que a televisão faz a gente ficar. Se alguns diretores de canais de televisão estivessem aqui, iam brigar comigo. Condenável a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês com os semelhantes. Qualquer palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Qualquer palavra ofensiva. Eu disse qualquer palavra ofensiva, mesmo que a pessoa não esteja presente. Mas a minha língua, que é tão leve, a parte mais leve do meu corpo, no entanto, é a que eu menos domino. Precisamos de benevolência recíproca que conduzirá à concórdia e à união. Benevolência recíproca. Ninguém tem a verdade por inteiro, absoluta. Leon Denis, contemporâneo de Kardec, um grande pensador, também falou para nós, nos ensinou. Logo no início do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que nenhum sistema contém a verdade toda, ele só contém uma parte da verdade. Ele está falando de sistemas, sistema do positivismo, sistema do naturalismo, sistema de Hegel, de Augusto Comte, sistemas grandiosos, feitos por vários pensadores, não contém a verdade toda. Imagina nós, imagina se nenhum sistema contém a verdade toda, nenhum filósofo conseguiu conter, eu vou conter a verdade toda. Então eu devo reafirmar que eu estou numa doutrina que é de fé expositiva, não impositiva. E principalmente, se eu quero convencer, e eu quero convencer para o bem, porque é isso que deixa feliz o nosso coração. Ora, se eu quero, eu não posso ser incoerente, eu não posso me sabotar. Como que eu vou convencer? O melhor convencimento que tem é da atitude. Provérbio chinês: uma atitude substitui 1000 palavras. Depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Olha que interessante. Nós costumamos dizer, por isso que eu falo para a gente tomar cuidado, não ficar com frases feitas, tá? A gente tem que pensar no que nós estamos falando. Fora da caridade não há salvação, é o grande jargão, é a nossa divisa, ok. Mas olha só, isso aí é colocado, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira lei do cristão nem é a caridade, a primeira é a humildade perante Deus, a humildade com Deus. Por quê? Eu vejo pessoas que, querendo ostentar a caridade, não são humildes, então ela até invalidou. É até uma idiosincrasia, uma ironia, uma contradição falar que a pessoa é caridosa, porque ela não está sendo. Quer dizer, aparentemente está sendo. Então, em primeiro lugar vem a humildade e depois a caridade. Mais importância aos bens espirituais do que aos bens terrenos. Isso é básico, isso é óbvio. Mas eu também não posso deixar de falar do que é óbvio. Por quê? Esses dias eu assisti uma palestra de uma pessoa que falava sobre foco. Brilhante. E ele falava o seguinte: que as melhores coisas e as coisas que nós mais conquistamos são as coisas óbvias. Então nós não podemos banalizar. É tão óbvio eu ser educado, ser cortês, mas é o óbvio que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes, então, é motivo até para eu me preocupar comigo mesmo e falar: nossa, então eu não aprendi nada, porque eu estou querendo banalizar o óbvio e fazer muxoxo para o óbvio, mas nem o óbvio eu estou colocando em prática. Então é uma incoerência. Eu venho à casa espírita, eu falo de amor, eu falo de caridade, eu falo de bondade, eu falo de mansidão, eu falo de perdoar os inimigos, mas eu não faço nada disso. Então, o óbvio, nós precisamos fazer o óbvio. É óbvio que nós precisamos fazer o óbvio, por redundante que seja. Tenhamos a certeza de que no futuro, o fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e violento. Não vai ser mais. Gente, eu vou falar, não é mais ou menos certo, é certeza que o fraco e que o pacífico não será mais explorado. Então, se eu não acreditar nisso, então Jesus, ele fez uma falácia, porque ele prometeu
E de Jesus não veio nada que fosse mentira. Ele falou que herdarão a terra os mansos e os pacíficos. Isso é uma promessa textual clara, inequívoca, não tem meias palavras. Vai herdar. Então, se eu quero uma terra boa, se eu quero viver bem, eu, os meus familiares, os meus filhos, os nossos descendentes, eu preciso de fato colocar em prática a mansidão, a mansuetude, ser cordato, ser amigo, ser benevolente, ser caridoso, calar uma ofensa, não propagar o mal, não estender uma conversa, uma fofoca, uma maledicência, procurar cuidar de mim, da minha mente, do meu coração, da minha postura, também do meu corpo, também da matéria, porque eu preciso dela, e eu preciso me organizar materialmente, financeiramente, para não ser peso para ninguém, eu preciso ter saúde para não ser peso para ninguém. Ai, coitadinho, ele está com problema de saúde, mas ele precisa se cuidar, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ser menos pesados para as pessoas. Isso é responsabilidade, não é orgulho. Mais importância aos bem, tenhamos a certeza de que no futuro o fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e violento. Na terra do futuro prevalecerão o amor, a caridade e a humildade. O egoísmo não vai ter espaço. Não vai dar tempo, eu queria passar para vocês, que eu achei muito bonito e pertinente, só para a gente poder também colocar um pouquinho de poesia. Nós precisamos da poesia também, né, gente? Beto Guedes, ele fala: vem que está na hora de arrumar, leva a sua vida em harmonia, anda, quero te dizer nenhum segredo. Não é nenhum segredo que ele quer falar. As melhores coisas da vida são as coisas simples: o café mineiro, a boa conversa com televisão desligada, escutando a voz das pessoas, crianças brincando ao nosso redor, cultivar flores. Eu vivo numa casa simples, mas eu tenho flores, alguém diria. Que bom! Então, imagine se toda a casa simples, seja bem arrumada e com flores. Eurípides Barçanufo gostava tanto, nós vamos falar dele em maio. Falo desse chão da nossa casa, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo, para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. Aí ele vai cantar: a paz na terra, amor, o pé na terra, a paz na terra, amor, o sal da terra. Então, nós somos esse fermento do Evangelho, nós somos a síntese, o universo, Deus, tudo isso são grandezas, que delas emanam tantos grandiosos conceitos, mas nós somos a síntese, nós somos uma obra fundamental da criação, nós somos uma obra importante, mas não vamos nos arrogar importância, porque a fé verdadeira, ela não é orgulhosa, porque ela não é pretensiosa. A fé verdadeira, ela vai se unir, ela vai se conciliar com a humildade. Humildade perante Deus, amor com o próximo, discernimento para a sua vida e fé no futuro e em dias melhores. Não vamos entrar, gente, nesse torvelinho de que estamos em situações difíceis, o mundo passa por isso, o mundo passa por aquilo que deve passar. Não se frita um ovo sem quebrar a casca, não se limpa uma casa sem desarrumá-la. Precisamos dessas mexidas, porque nós precisamos sair da zona de conforto. Eu concluo dizendo que as maiores aprendizagens que nós temos, por difícil que seja aceitar isso, elas nascem de sofrimentos mesmo, de dores. Nós precisamos crescer, e crescer é uma dor. Assim como quando nós nascemos, o parto é uma dor, é um parto. Lá atrás, nós nem sempre valorizamos o bem.
Hoje vai ser sempre um pouco difícil, nós vamos precisar sempre nos esforçar muito, talvez até nadar contra a maré, mas nós haveremos de vencer. Por quê? Se Deus está conosco, quem vai estar contra? Se nós estamos mesmo com Deus. Então Jesus, que é o nosso caminho, que a nossa vida possa continuar nos iluminando. E Ele bem asseverou para os apóstolos, que quando os apóstolos não conseguiram curar, era por causa da pouca fé. Ele asseverou isso, que nós não tenhamos essa pouca fé, que nós dilatemos a fé. E mais uma última dica, agora sim, finalizando. Falta às vezes para nós, sabe o quê? O entendimento que na vida não existe só perdedor ou só vencedor. É 880, não. Existe os estágios, as etapas. Então, eu não preciso ter uma vitória final para já comemorar. Vamos comemorar as pequenas conquistas, especialmente as conquistas do campo da moralidade, da espiritualidade, do engrandecimento como ser. Vamos comemorar isso, isso vai dar para nós uma espécie de substância orgânica muito positiva, que cientistas já comprovam. A dopamina, ela faz com que essa felicidade nos dê uma confirmação de que nós estamos no roteiro certo. Então vamos comemorar. Como no meu coração, eu procuro comemorar cada sexta-feira que eu estou aqui, porque aqui eu tenho amigos, e não pense que o amigo, eu preciso saber o nome. Às vezes, a conexão com o coração, ela é tão grande, ela é tão válida, que ela suplanta qualquer situação de não convivência. Às vezes a gente passa a semana toda trabalhando, estudando e se esforçando para chegar aqui na sexta-feira e poder compartilhar, também aprender. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a esta casa, sobretudo aos nobres amigos espirituais, que possamos estar com eles, tanto quanto eles têm estado conosco.